Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos aqui a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de um filme bem bacana com Tom Hanks. Algumas pessoas comentaram que a gente tinha que assistir esse filme, que esse filme era imperdível e realmente ele é, né? O filme se chama O Pior Vizinho do Mundo. E quando você acha que você já assistiu de tudo e que você não espera muita coisa, Tom Hanks vem aí de novo, gente, brilhar na telinha e dar outra mensagem pra gente, para que a gente reflita muito sobre o nosso dia de hoje, né, Damião? Fala pra gente aí um pouquinho sobre a nossa ficha técnica. Olá, você que está aí acompanhando mais uma sessão Pipoca Espiritual aqui no YouTube. Tatiana Benítez, o pior vizinho do mundo. Adorei, adorei. Data de lançamento, 26 de janeiro de 2023. O diretor é Max Foster. A adaptação do livro Um Homem Chamado Ove. Em Portugal, é Um Homem Chamado Otto. No Brasil, estranho, né? O pior vizinho do mundo. 2 horas, 7 minutos de duração, é um drama, é uma comédia dramática. O pior vizinho do mundo, Otto, fica viúvo e faz planos para cometer o suicídio. Como assim? E já que não vê ali mais motivos para viver. E aí ele se torna um homem amargurado e, com isso, um vizinho ranzinza. Mas, né, Tati? A vida dá vizinhos novos de presente e a ele uma nova oportunidade de recomeçar, Tati. Para você ver, né? A vida traz sempre alguma coisa para gente, alguma resposta, alguma coisa que a gente precisa naquele momento. Mas antes da gente começar a falar mais e mais e mais e fazer a nossa análise espiritual do filme, vamos rodar nossa vinheta, né? É isso. Agora que a gente já rodou a vinheta, a gente pode falar aqui, já relaxar e falar do pior vizinho do mundo. Porque vocês viram, né, que o nome não tem nada a ver com o nome original, né, com as traduções que fizeram, mas o filme é muito, muito bom mesmo. Acho que todo mundo tinha que assistir esse filme para que a gente pudesse ter um pouquinho mais de visão, né, sobre o nosso dia, como a gente vive a nossa vida, as coisas que nós aceitamos, as coisas que nós valorizamos, né? O filme conta aí, como disse o Damião, né, a história de um cara que ele ficou viúvo e o negócio, o que ele quer mesmo agora na vida é tentar se matar, né? O que ele quer é se matar. Ele não quer mais nada da vida, ele não quer mais nada, absolutamente nada. Né? Então, como ele vive esse luto, né? Então, a primeira reflexão que a gente precisa fazer aí é a respeito do luto, né? A gente já falou bastante sobre esse tema aqui, é um tema recorrente, inclusive nos filmes, né? A gente acaba vendo que é um tema recorrente e que a gente precisa falar, né? Porque a gente acaba perdendo ao longo da nossa vida pessoas que a gente gosta muito, pessoas da nossa família ou amigos muito próximos, né? E a gente fala perder, né? Porque é o que a gente aprende, mas a gente não perde ninguém, né? No Espiritismo, a gente aprende que a gente não perde, as pessoas passam para um outro plano, ou seja, elas continuam vivendo, elas continuam a vida do jeito que elas são, né? Não é que morreu, virou santo, morreu, ficou super especial, vamos rezar para essa pessoa me ajudar, né? Tá errado isso aí, né, gente? Porque a pessoa continua sendo o que ela é, né? A única diferença é que ela vai estar num outro plano diferente do nosso, e com o passar do tempo e de acordo com os conhecimentos dela e com o merecimento e tal, ela pode passar a expandir essa consciência que nós temos aqui limitada pelo nosso corpo físico, e lá a gente não tem o corpo físico, então a nossa consciência se expande,
ela vai ter mais capacidade de lembrar o que ela fez, do que aconteceu com ela, de analisar melhor, né, tudo o que aconteceu. Isso dependendo de como ela está do lado de lá, onde ela está do lado de lá. Então, para a gente ficar bem, né, quando a gente for do lado de lá também, a gente também precisa mudar aqui. A gente também precisa fazer por merecer para ir para um outro lugar. Mas a gente vai falar aqui de quem ficou, né? A gente vai falar aqui de quem ficou, das pessoas que estão sentindo a dor do luto, a dor da separação de alguém, né, que foi para um outro lado e, como dizia Chico, o telefone só toca, né, de lá para cá, né? Só pode ligar de lá para cá. A gente não pode ligar daqui para lá. Né? A gente até liga, né? Mas está ocupada, ninguém atende, né? Porque quando eles podem se comunicar com a gente, é que eles vão fazer essa ligação, né? O telefoninho vai tocar de lá para cá, né? Então a gente não sabe quando eles estão preparados, quando eles vão poder fazer isso com a gente. Então, quando a gente tem esse distanciamento de alguém que a gente ama, a gente vai sofrer, independente de qualquer religião, independente de, ai, mas você é espírita, você sabe que a vida continua, não vai chorar. Vamos chorar sim, vamos sofrer sim, né? E isso está bem, é normal, tá? Tá tudo bem chorar, tá tudo bem sofrer, porque é uma separação, né? Mas a gente tem que estar consciente que não é uma separação para sempre. Onde existe amor, existe um elo, né? Onde existe esse sentimento, existe também essa proximidade. Mas como que a gente lida com isso? Então, no caso do personagem, ele falou: bom, ela se foi, eu também me vou, né? Que é como eu sei lidar com essa dor. Então, hoje em dia, a gente tem grupos de apoio ao luto. A gente tem muitos livros que falam de luto. Nós temos a maravilhosa deusa Samu, que ela é especialista em luto, né? Tem livros que ela escreveu sobre isso, né? Então, e a gente precisa aprender a lidar com a morte, né? É difícil, Tati, é difícil, não tô falando que é fácil, né? Mas cada um encara de uma forma. E o que a gente precisa fazer é respeitar cada momento de cada pessoa. Porque fala, ah, não, mas eu também já perdi tal, perdi meu pai, eu perdi meu filho, nananã, e para mim foi assim. Para você foi assim. Para outra pessoa é diferente. Cada um sabe o que está passando. Né, Damião? Olha, você falando, né, de luto, algumas referências aí. Você falou da deusa Samu aqui no canal, no YouTube da Tatiana Benites. A Tati conversou uma vez com ela. Vale a pena você entrar no canal aqui e trazer esse item. E o pior vizinho do mundo, né, é um retrato bem humorado e tocante do luto, né? E aí, a sessão Pipoca Espiritual, a gente vai em Livro dos Espíritos, questão 934, a perda dos entes que nos são caros não constitui para nós legítima causa de dor, tanto mais legítima quanto é irreparável, independente da nossa vontade? Olha que pergunta belíssima, né, de Kardec. E a resposta dos espíritos: das penas e gozos terrestres, essa causa de dor atinge assim o rico, o pobre, representa uma prova ou expiação, é comum, é a lei. Tendes, porém, uma constatação em poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios que vos estão ao alcance, quando não dispondes de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. É o que a Tati disse, a resposta hoje vem de lá para cá, o telefone toca de lá para cá. E aquilo, hein? Um lembrete muito claro, como é, o suicídio não vai te aproximar do teu ente querido, muito pelo contrário. Então, olha, o filme nos traz, né, essa reflexão. E um detalhe, já comento com você, você que está aqui pelo Brasil, olha, onde é que eu posso assistir O Pior Vizinho do Mundo? Olha, estamos em maio de 2023. Se você tiver aí, puder aqui no chat comentar a data que você está assistindo e aonde está disponível, obrigado, participe com a gente. Hoje, maio,
2023, ele está disponível no YouTube, a partir de R$18,90, na Amazon Prime. Além do que você está pagando, ela fica ali disponível para você pagar R$18,90, no Google Play Filmes, a partir de R$18,90, você pode estar assistindo o filme. Agora, Tati, eu assistindo o filme, Tati, estava ali vendo e falei, meu, depois, quando eu for fazer a sessão Pipoca com a Tati, eu vou perguntar para ela, queria que você desenvolvesse um pouco mais para a gente. No filme, Tati, ele joga a projeção dos seus objetivos, das suas expectativas do outro, Tati. E é lógico, o outro não corresponde. Lógico, porque não é sua, é do outro a expectativa. Aí ele perde a amizade, porque o amigo não corresponde às expectativas dele. E, Tati, vamos lá, né? Isso acontece nos dia de tantas e tantas pessoas, por causa de um time de futebol, por causa de política, por causa de religião. No caso dele lá, Tati, a marca de um carro, Tati. Para você ver, né? Como a gente discute por coisas pequenas. Mas nesse caso, né? Quantas vezes a gente também já não passou por essa situação, né? De se deixar envolver, né? Ou num relacionamento, ou numa amizade, e perder essa amizade, perder esse relacionamento por causa de coisas pequenas, né? Por causa de uma diferença, né? Que, né, você acabou de falar, né? Um time de futebol, uma religião, um partido político, né? Que são bobagens, né? Mas o que é essa discussão? Né? É o nosso ego. A gente quer que as pessoas pensem como nós, que elas ajam como nós. E se elas pensarem diferente, aí não é para mim, né? E daí o que é isso? É julgar. Não julgar para não ser de julgados. Por quê? Porque nós estamos julgando o outro pelo time de futebol dele. A gente está julgando o outro pela religião que ele escolheu, ou pelo partido político que ele escolheu. Isso não faz isso da pessoa melhor ou pior, porque é uma escolha. E todos nós nos equivocamos nas nossas escolhas. E não quer dizer que porque eu estou em tal, eu sou melhor que o outro. É o ego. Né? E daí a gente joga as expectativas, né, em cima do outro. O que é jogar as expectativas em cima do outro? É querer impor a sua vontade em cima do outro. É o ego, né? Por quê? Porque eu sou o melhor. Então, eu faço as melhores escolhas. Então, as pessoas também têm que pensar como eu. E nós temos que pensar que não, nós somos indivíduos, cada um pensa de uma forma, cada um vai se equivocar da sua forma. Se você é o bom, é o dono da razão, né? Eu não sou. Então, a gente não vai se dar bem. E a gente vai atrair os nossos semelhantes, né? Você falou sobre suicídio. Né? Eu acho que é uma coisa recorrente do começo do filme até o final, né? Fala sobre suicídio, né? E eu acho que mais importante que falar sobre o querer suicidar-se, né? É os motivos que a gente tem para viver, né? Então, quais são os motivos que a gente tem para viver? Ele tenta encontrar isso, né? E as pessoas, quando elas estão deprimidas, quando elas estão passando por esses períodos difíceis, elas não conseguem ver isso. Então, por isso elas precisam de ajuda, né? Quando as pessoas chegam a pensar em suicidar-se, elas precisam de ajuda porque elas precisam conseguir enxergar os motivos para continuar aqui, né? Quais são os motivos que nós temos para viver? Poxa vida, se a gente vem para cá para aprender, para crescer, né? Se a gente vem para cá para evoluir, se a gente tirar nossa própria vida, a gente vai descer os degrauzinhos lá e falar, putz, eu não consegui. E aí a gente vai ter que voltar de novo, com as mesmas provas, com as mesmas coisas, para tentar superar de novo,
né? A gente precisa pensar que sempre vai ter obstáculo. Sempre vai ter obstáculo, né? Não é para ser fácil, gente, mas a gente pode passar por essas provas difíceis e muito difíceis com mais leveza. Quando a gente sabe que a gente precisa aprender alguma coisa com isso, que a gente sabe que a gente está aqui de passagem e que, como dizia Chico Xavier, que na verdade essa foi uma mensagem da nossa mãe maior lá, nossa Virgem Maria, para o Chico Xavier, através do Emmanuel, que tudo passa, né? Então, ela disse, isso também passará. Então, se a gente pensar que isso também passará, então eu tenho que passar da melhor maneira possível, as coisas vão fluir melhor, né, Damião? A gente precisa pensar nos motivos para viver. Sim, e motivos para viver a gente tem muitos, né, Tati? Olha, precisamos trocar experiências, é, ter aí conversar sobre ideias, concordar e discordar, essa dinâmica da vida que nos dá motivos de viver e crescer. Por isso, as diferenças são incentivos e estímulos para o nosso progresso. A felicidade é uma propriedade do espírito, mas só é conquistada na vida em relação. A gente fala muito isso aqui no canal, né, Tati? As emoções que sentimos só são possíveis porque existe o outro. Sem esse interrelacionamento, seríamos ilhas isoladas e a vida não teria sentido. Por tudo isso, vale a pena pensar na importância das pessoas em nossa vida, por mais problemáticas que sejam, né? São elas que se dão a todos nós significado à nossa vida e nos permitem alcançar a felicidade. Portanto, as pessoas são importantes, muito mais importantes que bens materiais, do que dinheiro. E aquilo, né? Só se é feliz vivendo em sociedade. Não é à toa que a gente veio para cá para viver em sociedade. E aí, a gente falando em suicídio, a gente estava comentando aqui, né, nesse programa, e o filme fala do começo ao fim sobre suicídio. No finalzinho do filme tem até o telefone, o endereço para os americanos, né? Para que deixando muito claro aquilo, não se sinta só. Existem pessoas que podem te ajudar. No Brasil, a gente tem um trabalho que eu sou fã demais, que é o do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Telefone 188, 188, 24 horas por dia, se você está precisando, né? Está com um perrengue aí que não está conseguindo ser fácil. Vamos lá, é só ligar 188 do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Mas, Tati, conta pra gente, hein? E os sinais que Deus nos enviando, pessoas boas que surgem em nosso caminho, está lá também presente no filme, Tati. Tá sempre presente na nossa vida, né? É engraçado até algumas partes do filme, né? Porque é aquela coisa, né? Do intento sempre de fazer alguma coisa que dá errado, né? E daí a gente insiste, né, gente, em fazer alguma coisa e de repente dá errado de novo. E quantas vezes a gente também não passou por isso, né? No caso dele, é um caso distinto, talvez, né, de muita gente, mas Deus começa a enviar sinais pra gente, né? Tipo, não é por aí, não é por aí. Então acontecem as coisas para que aquilo não dê certo, né? Não é por aí. E surgem pessoas no nosso caminho que a gente não consegue explicar o porquê que essas pessoas surgem no nosso caminho, né? E às vezes são pessoas que são tão diferentes da gente, e a gente fala, ai não, o que essa pessoa está fazendo aqui? E são pessoas que surgem no nosso caminho para mudar o nosso rumo, né? E no caso do filme, são pessoas boas, né? Eu sempre agradeço as pessoas boas que surgem no nosso caminho. Quem faz a nossa vibração na segunda-feira sempre vai ouvir que eu falo isso. Mas eu também agradeço as pessoas ruins. Por quê?
Porque às vezes algumas situações que a gente passa com algumas pessoas que não são muito boas com a gente, são para que a gente também desvie do caminho de onde a gente estava, também aprenda algumas coisas para se fortalecer. Então, às vezes a gente sofre, mas aquele aprendizado é muito maior, né? Porque veio de alguém que significou aquilo pra gente. Então, as pessoas boas sempre são colocadas no nosso caminho, né? Parece que Deus às vezes pega a pessoa e coloca ali no lugar certo, né? Porque sabe que a gente está precisando daquele carinho, daquela palavra. No filme acontece isso, né? De onde ele menos espera, né? Vem uma pessoa boa, né? E cruza o caminho dele. E também tem a coisa da gente ser a pessoa boa também no caminho de alguém, né? A gente fala do outro, mas por que a gente também não pode ser a pessoa boa? Por que a gente também não pode ser aquele que estende a mão? Aquele que tem o ombro para chorar. E a gente não precisa ser bom com palavras, a gente não precisa ser bom com consolo, com conselho, né? Que todo mundo acha que a gente precisa de conselho o tempo todo. Às vezes a gente não precisa de nada a não ser um abraço, né? Nada a não ser que eu me escute, colocar para fora o que eu tenho para falar. A gente não quer ouvir eu não quero ouvir sua opinião, eu quero só que você me ouça, me deixe colocar para fora, né? Então, a gente também pode ser a pessoa boa no caminho de alguém, né, Damião? Sim, é esse o objetivo, né? É que, na verdade, às vezes é aqui, ó, quantas vezes, né, Tati? As pessoas, a gente para e fica sempre achando que eu vou, e ali está ali, né? E o filme vai mostrando todo esse triângulo de situações, né? Ele é ajudado, mas ele depois também ajuda uma pessoa. E a vida é assim, né? Às vezes a gente para e nem percebe, né? Mas é aquilo que a gente fala muito aqui no canal. Quando a gente ajuda alguém sem querer nada em troca, nossa, a vida nos oferece muitas, muitas oportunidades. E aí tem também, né, algumas coisinhas, a gente assistindo o filme, a gente acaba percebendo que cada pessoa que passa pela nossa vida tem uma razão de ser. Ah, você fala, mas eu ainda não entendi o motivo. Tudo bem, não chegou o momento, tudo bem, é assim. Tem uma frase de Mahatma Gandhi que ele diz: você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados, sabe? É simples assim. Aí eu estava lembrando, né? O filme vai ter, são tantas as histórias, tantas as reflexões do filme, que aí eu estava vendo, Tati, aí acabei me lembrando de uma historinha simples, né? É, dois rapazes lá foram no restaurante, aí passaram na estrada ali, aqui tá legal para comer, vamos comer aqui, né? Aí chegaram lá, sentaram na mesa, não tinha cardápio. é, e aí, o que tem para comer? Frango frito, foi a resposta. E o que mais? Respondeu o outro. A tabuleta ali diz comida a escolher. A pessoa que atendeu falou assim: a vida é sempre opção. Você escolhe se quer comer frango frito ou se não quer comer frango frito. É a escolha. E a escolha, a vida nos oferece escolhas a todo instante, né, Tati? Exatamente. Nós somos os resultados das nossas escolhas. Esse é o negócio, né? Você falou da frase do Gandhi, né? Que a gente não sabe os resultados da nossa ação. Se a gente não fizer, a gente não vai saber, né? E é o que fala no Evangelho, né? A gente não, eu não fiz o mal, mas também qual foi o bem que você fez? Então, se você não praticou o mal, mas se você também não fez o bem, você não está ganhando ponto, né? Então, qual foi o bem? Nós precisamos praticar o bem, né? E isso não tem tempo, não tem hora, não tem lugar, né? Sempre é tempo de fazer, sempre é tempo da gente aprender alguma coisa, né? E a gente pode mudar mesmo depois de tantas dificuldades.
né? A gente sempre pode mudar para melhor. Então, a vida coloca para a gente alguns desafios, algumas coisas que nós passamos, que às vezes, tantas vezes a gente questiona Deus, né? E vai lá, vai brigar, e vai falar, e vai se revoltar, né? E o que adianta a gente ficar nesse estado? Não adianta, não vai mudar a nossa situação. Então, o que a gente precisa fazer é aceitar, aprender com esta prova, né? Pegar o ensinamento de tudo isso e ser uma pessoa melhor. Então, quando a gente tem a oportunidade de auxiliar alguém, no filme, o filme fala de diferenças culturais, fala de transexualidade, de aceitação, né? O filme fala de muitos temas, né? E não só o luto, não só o suicídio, que são os temas mais fortes ali, mas fala de auxílio ao próximo e fala do nosso aceitar, né? Do nosso autoconhecimento. Divaldo uma vez falou num vídeo, né, que quando ele perdia o tempo dele, né, ajudando o outro, ele não lembrava do que ele estava passando, né? Então, quando a gente ajuda o próximo, a gente não lembra do nosso problema, a gente não está focado na nossa dor. E a gente tem sim problema, a gente tem sim as nossas dores, mas quando a gente está ajudando o outro, a gente não está lembrando da gente. Então, olha só o quanto isso faz bem. Olha só o quanto a gente pode mudar, o quanto a gente pode trabalhar, né? Eu acho que, eu vou colocar aqui o Damião aqui do lado, eu acho que a gente precisa trabalhar o vou fazer sem querer nada em troca, né? E vou fazer porque o outro precisa, não porque eu preciso, não porque eu quero ter pontos, não porque eu quero ganhar alguma coisa em troca. Eu vou fazer porque essa pessoa precisa e eu vou fazer porque eu quero ajudar, porque eu quero estar junto, porque eu quero colaborar, né? Então, isso é o bonito. Isso é o fazer parte, né? E eu acho que o mais importante é a gente viver essa vida, né? Sem pensar no que, não, nessa vida eu não vou fazer mais nada disso, vou esperar a próxima. Meu filho, a gente não sabe qual vai ser a próxima, quais são as condições que nós teremos que vir, né? Tem muita gente que fala essas bobagens, né? Mas a gente precisa viver bem, então se cuidar, se autoconhecer, para ver o que a gente precisa ainda trabalhar em nós, para sermos pessoas melhores e fazermos o bem, né, Damião? Sim, não, e o filme Pior Vizinho do Mundo, super recomendo, assista, vale muito a pena, que é o que a Tati estava dizendo, né? É da gente fazer as coisas sem querer nada em troca, de fazer, e aí de fazer. É aquilo de colocar em prática, né? A Tati fala muito, a gente fala muito, né, Tati? Tem que colocar em prática, tem que colocar em ação, né? E deixa eu comentar uma coisinha também do filme, O Pior Vizinho do Mundo, é o remake de um filme sueco de 2015, Um Homem Chamado Ove. E aí aquela história, né? Ele vigia o bairro, né? Fala sobre amizade, sobre o amor, sobre o sentido da vida, sobre empatia, a importância de termos uns na vida dos outros, as pessoas, né? Que consideram as pessoas amargas só porque elas não dão um sorriso o tempo todo, né? Falam que todos querem ouvir e fica em silêncio quando não tem nada a dizer. Isso significa ser amargo, né, Tati? Quantas e quantas reflexões temos no filme, né, Tati? E o ser amargo é o nosso julgamento. E daí, né, é o nosso julgamento. E daí, o que acontece, né?
a gente está julgando o outro sem saber qual é a dor dele, sem saber o que ele está passando. Sim. Então, é aquela coisa, é melhor a gente respeitar todas as pessoas, porque a gente não sabe o que essas pessoas estão passando. Assim como as pessoas não sabem como é a nossa dor, o que nós estamos passando. Né? Mesmo que a gente fale, elas não sabem a proporção do que está passando dentro de nós, né? No nosso coração, na nossa cabeça. Então, a gente precisa respeitar, ser gentil, tratar bem a todas as pessoas. E a gente precisa verificar essas pessoas que estão passando pelo momento de luto, se elas precisam de auxílio. Sim. Né? Porque é um momento muito difícil na vida de muita gente e que elas precisam de apoio, né? De qualquer maneira, elas precisam de apoio. Por mais que elas falem, não, eu tô bem. Vamos ver, né? Vamos ficar do lado, vamos ver se essa pessoa vai precisar de alguma coisa, porque é um momento delicado, né? E, gente, eu recomendo muito que vocês vejam esse filme. Esse filme é muito, muito bom mesmo. E é com Tom Hanks, né, gente? Então, qualquer filme com Tom Hanks vale a pena. Então, assistam o filme quando vocês puderem. Coloca aqui se vocês já assistiram, coloca a opinião de vocês, o que vocês acharam também desse filme, e explica aqui o que vocês acharam também da nossa explicação. E dá para a gente sugestão também de novos filmes, de novas séries, que a gente volta aqui toda sexta-feira para falar para vocês de alguma série ou filme, tá bom? Sexta-feira tem mais. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.